E aí pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalícia e eu vou estar trazendo para vocês os motivos pelos quais eu vendi os ativos aqui no Brasil e também no exterior. Eu tive contato recentemente com Renato Amoedo, acho que já tem uns 5 a 6 meses, né, que eu tive contato, né, com suas ideias e com seu livro também. E desde então eu tenho entendido, né, qual é o papel do Bitcoin, como é que ele funciona e qual é o papel dele no futuro. Devido ao Estado, né, crescente, tanto na parte de finanças como parte de liberdade e todas essas questões. Bem, um dos motivos, né, há vários motivos pelos quais eu vendi os meus ativos no Brasil e não me arrependo, nenhum momento da minha vida me arrependi, só me arrependo de não ter feito isso antes. Foi pela crescente, né, aumento de taxas e impostos, como todo mundo sabe, aí na Shopee, Shein, iFood, Uber e tantas outras taxas como taxação de fortunas, de herança, entre outras. Infelizmente estamos num governo em que eles visam arrecadar mais através de impostos, o que faz com que a economia no médio prazo esfrie. E como estamos vendo, né, a economia global não está boa nem favorável. O que é uma lembrança que o Lula tem, porque ele fazia isso nos governos dele, né, de 2002 e 2006. Porém, ele estava surfando ali nas commodities, o que não tem mais hoje, devido à pandemia, né, que sofremos. E o mundo está totalmente inflacionado, devido à impressão desgovernada de dinheiro que teve pelo mundo, não só aqui no Brasil, mas também fora dele. Outro ponto também que me fez, né, repensar os meus conceitos é devido à China estar entrando numa crise profunda, em que o Estado foi o principal responsável pela elevação, né, economicamente falando, e também será o principal responsável pela queda. Temos visto, né, o boom da construção civil ali, que impulsionou muito a exportação de matéria-prima do Brasil, né? Só que agora dificilmente vai repetir, pelo menos no curto, médio prazo, devido a várias cidades fantasmas criadas. Por isso que eu disse que o Estado forte na China vai ser o principal destruidor da própria economia, devido a eles quererem criar empregos via construção civil, né, que é uma máquina de criar empregos. Eles acabaram criando várias cidades fantasmas, inflacionando o preço dos imóveis e agora não tem ninguém para comprar. Basicamente a gente está vendo 2008, só que diferente, né? Lá as pessoas compravam sem ter dinheiro e lá na China eles fazem casas sem ter gente para comprar, né? Então é meio interessante ver isso, né? Sem falar que a gente não tem uma base muito sólida sobre os números, né, que eles apresentam da economia deles. Tanto que temos aqui, né, uma das maiores construtoras, né, que é o grupo da Evergrande, que inclusive, né, contratava vários jogadores de futebol ali para fomentar os clubes chineses, né, visto que eles não têm tradição no futebol. Porém, aparentemente o futebol chinês tende a morrer devido à crise financeira no setor, né, civil. E não só isso, mas também a questão do filho único tem feito com que a China tenha envelhecido bem mais rápido do que as outras potências, né? Tanto que a Índia já passou a China em questão de habitantes. Tanto que uma das maiores pirâmides no Brasil é justamente o INSS. Ter muito velho para pouco novo. E os novos não vão dar conta de sustentar os velhos. Não obstante, vai acontecer isso com a China, devido à densidade demográfica daquele país. Há muita gente, porém o país está envelhecendo de uma forma avassaladora e não tendo filhos, vai cair numa grande crise profunda. Por isso que eu não acredito que a China será uma potência econômica. Se fosse para apostar ali, eu apostaria na Índia, né? Devido a que ainda tem um espaço muito grande, né, para se desenvolver. Sem falar que ainda tem filhos, né? A família lá tem, sei lá, 5, 6, 7, 8 filhos, né? É natural para eles. Então tem uma massa que ainda produz, que ainda vai se reproduzir bastante. Então vai ter muita mão de obra, muita movimentação dentro do próprio mercado, né? Coisa que já não dá para afirmar muito, não dá para ter uma certeza maior na China. A Europa também, né? Outro ponto. Ela está em frangalhos devido às políticas, né, progressistas que tem assolado, né, aquele continente.
Antigamente tinha um ditado que era o velho homem doente da Europa, quando eles se referiam para alguém que estava economicamente quebrado, como Grécia ou os alemães, né? Agora toda a Europa, né, tem sido assolada, principalmente pelas essas pautas de esquerda. Como a gente pode ver, né, as revoltas na França através dos agricultores. Devido a essa onda de ONGs, de toda essa parte aí, eles têm limitado muito a indústria local, com muitas leis, muitos impostos, muitas barreiras, né, para que o negócio seja autossustentável. E a Europa, a tendência é só piorar. Você falar que não tem mais filhos, né? A população só envelhece com o passar dos anos. Então, daqui a pouco será muito triste, porque. E sem falar também da falta de fontes renováveis de energia e fertilizantes devido à guerra no leste europeu, né? Bom, não vou falar, nem me aprofundar, mas todo mundo sabe que está correndo uma guerra ali que tem esfriado, né? Pelo menos na mídia. Não há tantas notícias como antigamente, mas já tem pelo menos 2 anos de guerra e tem afetado tanto a parte de gás, né, que é o que aquece a Europa e produz energia, e também de fertilizante, visto que a Europa já não é um país agrícola e com a Ucrânia, né, sofrendo essas guerras e tal, os fertilizantes têm caído não só para eles, mas também como para o mundo e o Brasil também. Então isso também afeta a gente. E E por aqui no Brasil, né, por mais que a gente tenha todos esses recursos naturais, ter uma boa fonte de reserva, tanto energética, de matéria-prima, de todos os sentidos possíveis, mas a corrupção tem destruído esse país 10 vezes mais do que qualquer catástrofe. Dia após dia são criados impostos nesse país, o que tem expulsado os investidores do Brasil. Basta ver aí a matéria que eu estou colocando para vocês, a fuga de capital da Bolsa Brasileira. É, Como eu sempre falo, né? Se tu pegar a Bolsa Brasileira em dólar, ela nunca voltou o que era 2008. Isso sem falar na correção da inflação. Esse gráfico só conta em relação a dólar, né? Que é o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar. Mas se ainda for colocar a inflação vigente, cara, é impossível o Brasil voltar. E dificilmente eu acredito que irá, né? Bem, além disso, tem a questão da inflação, né? Que eu passei minha vida toda acreditando que inflação era aumento de preço, mas não. A inflação é o aumento da base monetária. E todos os economistas até o século XIX falavam isso, mas aí veio Keynes e falando sobre o Estado forte, acabou adulterando essa compreensão, né? O que era límpido como água, pois quem controla a impressão de moeda é o Estado, logo ele seria o responsável pelo aumento dos preços, e não é isso que ele faz, né? O Estado sempre terceiriza a culpa, né? É sempre do empresário que quer mais capital, mais qualquer outra coisa, ou que quer explorar o outro, em detrimento do lucro, né? Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a inflação ser aumento da base monetária, não aumento de preços. E o que a gente vê hoje é basicamente a inflação menos o avanço tecnológico, porque à medida que a tecnologia avança, a tendência é que os preços caiam. Mas no Brasil não é isso que a gente tem visto, né? Pelo menos não é isso que a gente tem visto no preço da carne, no preço dos alimentos, no preço dos celulares, no preço dos carros, dos imóveis ou de qualquer outra coisa. A tendência está sempre subindo. E com o avanço da tecnologia, isso deveria cair. Mas eu vou fazer um vídeo mais aprofundado no tema, explicando os conceitos, né? Porque há muitos conceitos, né, nesse vídeo só que eu estou falando. Então, acho que preciso mais tempo para desenvolver tudo isso. Mas eu vou deixar um link aqui de um vídeo do Roberto Campos Neto, né, falando sobre isso, sobre ele criticando também até os economistas da Unicamp, que inclusive, provavelmente, o próximo presidente do Bacen, né, que é o Banco Central, será, né, um graduando de lá, né, que é o Galípolo. Mas, enfim, bom, se você não tem pelo menos 23% ao ano de lucro, tirando os impostos e tudo, você está perdendo dinheiro, porque essa é a média da taxa de impressão de moedas no Brasil, né? Como você vai ver, né, no link aí do Roberto Campos Neto, explicando sobre a inflação, essa é a média de porcentagem por ano que somos diluídos. E isso aqui é composto, tá? Tipo assim, aumentou 23 desse ano que vem aumenta mais 23 sobre o 23 que aumentou. Então é sempre progressivo.
E eu realmente não consigo enxergar nada que tenha 23% ao ano limpo, né, sem impostos, sem nada, nesse país. Então eu vejo a Bolsa Brasileira como uma perda variável. Da mesma forma que o Barsi fala de perda fixa, eu hoje em dia enxergo a Bolsa Brasileira como perda variável. Não porque não acredito nas empresas e não acredito na geração de emprego. Eu só não acredito na moeda que ela é constituída. Um dia ainda vou falar sobre isso lá mais pra frente. E em relação a isso, né, devido ao aumento da base monetária, o Bitcoin tende a valorizar por inércia. Só simplesmente por não haver mais Bitcoins, bom, se você não sabe, haverá somente 21 milhões de Bitcoins no mundo. Até 2140, parece, alguma coisa assim. Então, o Bitcoin ele é deflacionário, o que é o oposto das moedas fiduciárias, né? Que elas são inflacionárias. Conforme o tempo passa, mais há impressão de dinheiro. Eu não consigo falar quantos reais serão impressos esse ano, nem ano que vem, porque é algo que totalmente varia, né? De governo para governo. Então é totalmente instável, né? Por isso que também uma das instabilidades do Bitcoin é esse, né? Essa volatilidade. Mas também irei aprofundar isso em outro vídeo. E também não é só o Brasil, né, que está afundado nessa questão de inflação, de aumento da base monetária. Também tem os Estados Unidos que têm sofrido bastante com isso. Você falar na dívida de trilhões, né, que eles têm. E tudo isso é devido ao sistema financeiro que parece mais uma alquimia, né, que cria dinheiro e juros através de uma liquidez devido à impressão de moeda, que depois dos governos vendem os juros e aí você compra os juros que eles te pagam uma porcentagem, emprestam através de uns juros que eles criaram e assim vai. Essa nada mais é do que uma impressão de dinheiro desgovernado. Eu vou estar falando isso mais pra frente, por isso que eu passei tanto tempo sumido porque eu estava tentando digerir tudo isso, essa questão de juros negativos, né, que pretendo fazer um vídeo só sobre isso, que é o que basicamente o que vivemos hoje em dia. Eu vou estar desenvolvendo, é muita coisa para abordar em um tema só, né, mas vou fazer esses vídeos, né, de conceitos e vou debatendo com vocês. Bem, eu comprei Bitcoin no final do ano passado, em dezembro mais ou menos, né? E ele tava 204 mil. E de lá pra cá teve uma valorização em média ali de 54%. Eu tive um pouquinho menos, porque eu fui comprando com o passar do tempo, né? Eu fiz uma compra muito grande e depois fui comprando, diluindo. O meu preço médio está mais ou menos 214 mil e hoje está 334. Mais ou menos, né? Sempre varia, então capaz de já ter mudado. E isso porque nem chegou o halving, né, que está para acontecer. A expectativa é que seja nesse mês ou no outro, em abril. Que sai em maio, mas eu acho muito difícil. Mas está entre essa faixa aí, né? De valor, que é quando a quantidade minerada de Bitcoin cai pela metade. E isso porque a gente não tá nem. Isso porque só começou, na verdade, o movimento dos ETFs, né? Que provavelmente vai enxugar bastante os bitcoins do mercado, que vai ficar na mão desses grupos, como o BlackRock, né? Que tem comprado bastante. E eu só gostaria de lembrar para vocês que Bitcoin ele não é um investimento, mas sim uma reserva de valor. É uma reserva de valor como o ouro, mas que será muito mais importante que o ouro. E eu vou mostrar, né? Devido ao avanço tecnológico e como ele se dá. Esse vídeo aqui só foi uma introdução, né, dos conceitos que eu vou abordar nos próximos vídeos do canal. E para explicar, né, porque eu passei tanto tempo longe e como é que eu estava absorvendo tudo isso. É muita coisa para falar, eu realmente acredito que eu não consegui conectar muito bem todos os assuntos, mas esse aqui é um pequeno apanhado, né, do que eu enxergo. Eu preciso de vários vídeos para tentar expressar aquilo que eu aprendi com esse tempo e que eu estou ouvindo recentemente e para mim faz total sentido, né? E eu gostaria de estar passando essa visão para vocês. Esse aqui não é para dizer que eu sou o dono da verdade ou que eu sei mais do que os outros sobre questões de investimento. Eu só estou mostrando aquilo que eu estou estudando, que eu tenho aprendido e o que eu estou repassando para vocês. E o que eu estou fazendo, né? Nada mais justo do que mostrar o que eu estou fazendo 100%, né, na Vera. E se eu puder deixar, né, uma indicação de livro para vocês aprenderem, eu gostaria de deixar, né, um livro chamado O Padrão Bitcoin,
Ele realmente faz um excelente é, plano de fundo, né, para vocês entenderem toda a história, como é que funciona, como é que surgiu a história do dinheiro, como é que valoriza, o que é inflação. Enfim, ele vai demonstrando todos os conceitos, né? Eu acho extremamente válido você ler esse livro, PDF mesmo, ou se você gostar de físico, tem, ele é bastante difundido, né? Acredito que todas as livrarias que você for aí na sua cidade deve ter. E é isso, eu gostaria de ver vocês no próximo vídeo. Se for possível, curte e se inscreve no canal se tu não for inscrito. E diga aí nos comentários se tu já conhecia o Bitcoin. E se sim, se tu já comprou, se tu tem alguma coisa, como é que tá, né? Questão, se tu tá entendendo sobre esse mundo de criptografia, esse mundo mais tecnológico. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.